Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar da nossa querida Umbanda através do estudo do Livro dos Médiuns para Umbandistas. Hoje nós faremos a segunda parte do capítulo 3, o método. Estamos na parte 2, tá? A gente falou aqui eu fiz duas classificações anteriores, né, de umbandistas, aquele que é o simpatizante, frequentador, adepto, trabalhador, inexperiente, trabalhador experiente, o umbandista decepcionado, falamos dos pais de santos e espíritos zombeteiros que pegam as pessoas que não têm critério de estudo dentro da Umbanda. Fizemos uma outra classificação, que é a classificação das pessoas observadoras, adeptos, outros adeptos, observadores umbandistas, as pessoas que são incoerentes, os deslumbrados em relação à Umbanda e os verdadeiros umbandistas. Agora, nós vamos dar continuidade com as observações que eu fiz em cima do que Kardec falou nesse capítulo do método. Então, eu botei aqui como sexta observação. Nunca devemos dar motivos para nossos opositores terem argumentos contra a nossa fé. Como é que a gente vai dar motivo? Quando a gente utiliza com má índole a nossa Umbanda. Quando nós vendemos a Umbanda, quando nós fazemos trabalhos prometendo que o marido chegue em 3 dias, que o seu emprego na mesma semana vai chegar. Então, a Umbanda não promete, a Umbanda não faz adivinhação. Quando médiuns inexperientes, quando médiuns picaretas fazem isso, nós estamos dando argumentos para os opositores, para as religiões diferentes da nossa, que veem a gente com preconceito. Aí eu classifiquei aqui, ó, venda da fé, atitudes ridículas e sem fundamentos e promessas descabidas, né? Foi o que eu falei. Então, meus irmãos, isso é muito importante para um umbandista. Número 7. Para nós termos respeito da nossa religião, fazermos com que nossa religião tenha respeito perante as pessoas da sociedade, é preciso convencer pelo exemplo e pela razão. Então é ser um verdadeiro umbandista, aquele que procura minimizar os seus defeitos e levantar as suas virtudes, seguindo a moral umbandista através da caridade, tá certo? E aí ele dá um exemplo aqui, Kardec dá um exemplo. A pessoa que é materialista, ela vai olhar os nossos fenômenos e vão sempre ver como circunstâncias físicas ou enganadoras. Então, aquele cara que está ali, ele está enganando, ele não está incorporado nada não, certo? Então, é importante, antes, né, fenômeno mediúnico não faz com que ninguém acredite na nossa religião, principalmente aqueles que já vêm com preconceito. Agora, um umbandista tendo moral, aquele cara que vai olhar assim você e vai falar assim, olha, eu não sei o que esse cara faz, mas isso ali é uma boa pessoa. Ele tenta ajudar as pessoas. Isso é o melhor exemplo que um umbandista pode ter. Incorporar um Exu e dizer da vida da pessoa. Muitas vezes as pessoas vão tomar como algum questionamento como sorte, alguma outra explicação. E isso não faz a pessoa ter respeito pela nossa religião, tá certo? Médiuns ignorantes e supersticiosos podem influenciar nisso, certo? Fazendo atitudes erradas e não sabendo fundamentar a sua religião. E pessoas ignorantes e supersticiosas, quando olham o nosso sagrado, sem que nós tenhamos fundamento para poder contrapor, moral para bater de frente com eles, bater de frente no bom sentido, não é brigar, mas é argumentar, pedir respeito, né? Eles vão tomar que a gente é o diabo, que nós seguimos os opositores do bem. Então, é muito importante.
E outra coisa, outra que a gente está vendo muito hoje em dia, ser agressivo com aqueles que não acreditam na nossa religião, ou até aqueles que diferem daquilo que nós temos dentro do nosso terreiro. Ah, você é racista porque não usa orixá preto. Você apontar o dedo e ofender uma outra religião. Um umbandista tem que manter uma postura correta, coerente, fundamentada, não ter uma postura de queimem os racistas. Isso não pode sair da boca de um umbandista. Um umbandista tem que ser sério, equilibrado, criterioso, fundamentado em pautas morais bem sólidas, tá bom? Aqui eu vou ler uma parte do que Kardec colocou, que eu achei muito pertinente a gente ler. Olha, então Kardec fala o seguinte: dirigi-vos, portanto, falando aqui das pessoas com quem a gente vai entrar em contato, tentar dizer que a Umbanda não é ruim. Aí ele está falando, olha, não tente chamar adeptos. Dirigi-vos, portanto, aos de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa, e o exemplo das suas conversões, multiplicando-se mais do que simples palavras, vencerá a resistência. O verdadeiro umbandista jamais deixará de fazer o bem, lenir corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. A Umbanda anda no ar, ou seja, a palavra da Umbanda, ela percorre os ambientes, difunde-se pela força mesma das coisas, ou seja, ela vai por ela mesma, porque torna felizes os que a professam. Por isso que é importante o exemplo. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, aqueles que combatem por teimosia, compreenderão o seu isolamento, em que se acham e serão forçados a calar-se e a render-se. Então, aqueles opositores que, quando verem que existem mais umbandistas criteriosos, moralmente elevados, que pedem respeito sem agredir, sem ofender, e quanto mais nós tivermos adeptos, mais aqueles que nos ofendem terão que se calar. A gente não tem que bater de frente diretamente com eles. Então, o número 9. Número 9 é: para compreender a Umbanda é necessário observar e estudar os fenômenos dos mais simples para os mais complexos. Isso eu já falei. E fundamentá-los dentro dos parâmetros coerentes. É muito importante isso, meu irmão. Você tem que ter coerência entre as suas atitudes e o proceder dentro do terreiro. Tá certo? Aqui eu não estou falando nem diretamente de pessoas, eu estou falando de circunstâncias, do que seria o ideal, beleza? Aqui o 10, aí eu também vou fazer uma leitura aqui muito rápida do que Kardec fala. Ele fala do espiritismo, eu vou converter aqui para a Umbanda. Na Umbanda, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade. Ele está falando dos espíritos, tá? E que, a cada instante, nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Cumpre, pois, observar, aguardar os resultados e colhê-los à passagem, ou seja, quando for observado necessário a você e no momento que Olorum permite. Daí, o declararmos abertamente que quem quer que balsone de os obter, ou seja, quem tem a pretensão de os obter, à vontade não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Ou seja, aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou incorporar em casa, vem aqui, espírito, meu guia protetor, e ele vem sem você ter previamente avisado, você acha que o espírito, que é um ser humano, que tem o que fazer do outro lado, vai incorporar em você na hora que você quer? Meu irmão,
Aí Kardec fala, é um ignorante ou um impostor. Se você fala que faz e diz que faz mesmo, cabe aí termos pensamento aqui, como Kardec fala. Daí vem a verdadeira Umbanda. Jamais se dará a espetáculos, nem subirá ao tablado das feiras. Há mesmo qualquer coisa de ilógico em supor-se que a Umbanda venha exibir-se e submeter-se a investigações com o objetivo de curiosidade. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se queira. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, que são os médiuns, e que estas faculdades que variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Ora, sendo extremamente raro que uma mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto é necessário ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, e o que é absolutamente não é possível, o que é impossível, né? Então, ele fala aqui que realmente temos que ter muita clareza, saber discernir claramente, ter noções do que é ignorância, a gente proceder dentro da nossa religiosidade ou até da espiritualidade, porque isso aqui não serve só para umbandista, não. Aqui a gente está transformando o que é do espiritismo e qualquer coisa que tenha mediunidade, certo? Vamos lá, e a última aqui, que seria a 11. A necessidade da compreensão dos fenômenos teóricos antes de iniciar a prática nos nossos terreiros, evitando a ignorância e a superstição desmedida pelos iniciantes. Ou seja, você tem que compreender a teoria, porque alguém já passou, já estudou, entendeu aquele fenômeno, fundamentou na tua religiosidade, no teu terreiro, e você precisa, antes de começar a aplicar aquilo, você tentar entender de maneira coerente para que você seja um umbandista criterioso, porque o umbandista lida com pessoas, e lidar com pessoas necessita responsabilidade. Então, para que você não faça besteira por desconhecimento, ignorância, superstição, e isso se reverbere na vida de uma pessoa, você tem que ter um estudo criterioso, uma observação criteriosa da tua mediunidade, para que quando você for executar, você tenha um padrão equilibrado de postura mediúnica. E vamos terminar por aqui. Fiquemos com axé, meus irmãos. No dia de hoje eu fiz aqui algumas modificações. Peço perdão a Kardec, mas é que a gente está falando para umbandistas. E dentro disso tudo a gente pegou o que é pertinente para os umbandistas. Quem quiser ler o Livro dos Médiuns nesse capítulo, para poder entender o que Kardec disse, seria bom também. Isso você pega na internet, tá? Então, o capítulo O Método. Axé, meus irmãos!